Bom, primeiramente, eu queria falar pro torcedor, né? Que tá te ouvindo e tá te vendo na live aqui. Eu sei, eu mando um abraço. Eu sei que nesse momento a tristeza pode ser muito maior do que a vontade de domingo, mas, cara, precisamos de vocês domingo, precisamos do torcedor domingo, precisamos que acreditem. A gente acredita muito, tem esperança de que possa acontecer o que a gente quer, com resultados paralelos, fazendo a nossa parte, mas o torcedor tem que estar presente, o torcedor tem que nos acompanhar, o torcedor é a história do clube, tanto nas vitórias como nas derrotas, que foram muitas que a gente teve, e foram muitas vitórias também, e títulos sempre esteve presente, e não pode ser diferente. Precisamos que carreguem, é mais um pedido, a gente já pediu tanta coisa esse ano. É verdade. Mas a gente e o torcedor sempre atendeu, né? Sempre, e a gente não tem vergonha de vir aqui, nessa iniciativa do clube, do departamento de futebol, da presidência, poder fazer o último intento de chamar o torcedor. Eu sei que ele vai ir, sei que ele vai compadecer, mas temos que unir força, o grupo, o clube e o torcedor. O torcedor é fundamental, é a parte mais importante que nós precisamos, que deixem de lado a magoa, se estão chateados com a diretoria, se estão chateados com o grupo, com algum jogador, cara, não é momento, já vai ter momento para isso, fazer a nossa parte, mas junto com eles, que eles possam nos carregar e nos apoiar domingo, que vai ser fundamental. Pois é, Alessandro, tu chega a mencionar agora que a direção já pediu bastante pro torcedor, porque houve uma sucessão de episódios ao longo dessa temporada em que foram necessárias mobilizações, foram necessários movimentos, discursos para tentar dar uma virada para que não se chegasse nesse ponto. E as coisas, infelizmente, para o Internacional acabaram não acontecendo, e chega essa sexta-feira com esse jogo tão importante que pode mudar a história do Inter, não só para o ano que vem, mas eu imagino que pelo impacto econômico também para os próximos anos. A gente está numa sexta-feira e há pouco o Instagram do Internacional colocou que tem aproximadamente 20 mil torcedores colorados confirmados. E hoje em dia essa medição ela é bem precisa, bem precisa. Pelos canais e as formas, como é feito isso. Esse teu movimento de ir às rádios, esse movimento do departamento de futebol de fazer essa chamada na sexta-feira, de usar também a força da imprensa para trazer o torcedor colorado para o domingo no estádio Beira-Rio, também é um pouco porque poderia ter mais de 20 mil já nessa sexta-feira? Poderia, mas tudo que a gente puder fazer para domingo lotar o Beira-Rio, a gente tem que fazer. Perfeito. Como os atletas têm que tirar de onde não tiverem para ganhar. E eu falo isso com total respeito, mas conhecedor da causa, porque eu fui atleta. E em muito momento onde a gente está cansado e onde não tem onde tirar, tem que tirar. E é momento que na verdade é um último momento, né? E agora é aquela força final, porque pode não ter não vai ter outra chance. É momento. Eu sei que o mental a gente vem trabalhando muito, não tem técnica, não tem tática. O mental forte, se apoiar no torcedor, por isso precisamos do torcedor, fazer a nossa parte e volto a repetir, resultados que nos ajudem. Infelizmente, de repente a gente esperava chegar numa situação onde dependesse só de nós, mas não depende só do Inter. É isso que complica um pouco mais a nossa situação. Mas, cara, esperança, nós temos muita, e nós queremos passar isso para o torcedor. Esperança, nós temos força, nós estamos firmes, porque o clube merece isso. A gente não pode mostrar fraqueza em nenhum momento. E o clube merece isso, a história do clube, a camiseta é muito pesada. É muito pesada. O clube é muito grande para a gente se entregar antes. E a gente não vai se entregar. Nós estamos domingo aí firme. Os jogadores também têm que estar firmes e nós trabalhamos internamente para isso. E vamos continuar trabalhando. A presença da Abel é fundamental e nós sabemos disso. E aproveito para tirar totalmente a responsabilidade dele. Total. Em qualquer coisa que aconteça. Isso é quase meio que uma unanimidade, né? Quando o Abel chegou, tanto a imprensa quanto a torcida, e vocês falando, enfim, de que o Abel ele chega
para contribuir na reta final, mas que ele não tem participação nenhuma. O gesto dele é algo do que aconteceu até agora. Um dos maiores campanha, Colorado né? que existe na O nossa. gesto dele de vir numa situação como essa. E D'Alessandro, eu entrevistei o Abel na quinta-feira. Pois é. Na quinta-feira, antes do jogo contra o Vasco. O Vasco foi sexta. O jogo foi sexta, na quinta eu entrevistei o Abel. E ali, naquele momento, a gente já sabe o quanto o Abel é colorado, mas as manifestações do Abel naquela quinta-feira, elas extrapolaram qualquer expectativa de achar que o Abel poderia ser um cara que estava envolvido com o Inter, que estava preocupado com o Inter, tanto que o Abel tem uma história como jogador no Vasco. E parecia que ele nunca tinha passado perto do Vasco. Tamanha a distância, a diferença de preocupação que ele tinha, que o Vasco também estava a perigo naquele momento. Então o discurso do Abel foi algo que só não foi maior do que o gesto dele de voltar para o Inter, de sair da aposentadoria nesse momento para tentar fazer alguma coisa, né? Cara, por isso que é bom ressaltar isso aí. Primeiro a atitude dele, e ele fez questão de falar, o Dalê que me chama, né? Sempre me chamou Dalê. Me ligou, cara, foi uma decisão do departamento, foi uma decisão do clube. Tu que fez o primeiro contato com ele, né? Sim, mas foi uma decisão do departamento, eu quero deixar bem claro que a gente chamou pelo tamanho dele, pelo que ele representa e porque ele estava acompanhando o nosso time. Né? Ele estava acompanhando o nosso time, eu mantenho contato com ele sempre. A entrevista com o Diori na quinta, que eu não estava no programa na quinta, mas tu via que o Abel estava enfim, acompanha tudo, não tem como não acompanhar. Sabe, né? Conhece o jogador. Cara, mas o intuito nosso foi, cara, mobilizar, a mobilização, além dos ajustes que ele pode fazer técnicos e táticos, que não deram certo, infelizmente, no jogo contra São Paulo, na Vila Belmiro, a mobilização, a aura, a energia que ele traz desde o primeiro dia que ele entrou no CT. E que ele sempre teve. Sempre teve. Então, eu aproveito, cara, para tirar totalmente a responsabilidade do que acontecer, se acontecer, o que a gente não quer, dele. Ele veio para ajudar. A decisão nossa foi para isso, não foi para expor ele, sim, que fique bem claro, porque já começa, sabe? Mas burburinho. Ele é um dos colorados mais importantes, se não mais importante da história como treinador do nosso clube. O Inter tem o Rubens Minelli, né? Talvez seja um cara muito marcante, mas eu não sei, eu acho que eu ouso dizer que o Abel é o maior treinador da história. Mas, do Inter, cara, né? ele merece todo o nosso respeito e eu admiro muito ele e toda a nossa admiração pela atitude dele. Agora tem uma coisa, D'Alessandro, que fecha muito com essa ideia de trazer o Abel pela mobilização, pelo que ele representa, mas o torcedor colorado, depois do jogo contra o São Paulo, obviamente que ficou muito preocupado pelo que foi o jogo, pela forma como o Inter perdeu depois de já ter sido goleado pelo Vasco. Mas eu acredito que o torcedor colorado tenha ficado mais preocupado ainda depois das entrevistas. E até eu vou pegar o depoimento do Vaguinha, que estava na nossa transmissão aqui, que terminou o jogo com um discurso de muito otimismo, de que não era milagre, de que não era impossível, de que era totalmente plausível acontecer os resultados paralelos que o Inter precisa, mas o Inter precisava ganhar e ele acreditava muito que o Inter contra o Bragantino no Beira-Rio, se ele como torcedor não acreditar que o Inter vai ganhar, aí ele tem que largar, que largar de ser torcedor, porque ele já, enquanto ele for torcedor e estiver vivo, ele vai acreditar nisso. Mas o argumento do Vaguinho era muito bom, porque é o seguinte, não tem nenhum resultado absurdo. Não. São resultados plausíveis. É um resultado que o Inter tem que fazer e tem que contar de 2, de 3. A ver, Lucianinho, nós temos que fazer a nossa parte. É isso aí. É isso aí. Mas não tem nenhum absurdo dos outros jogos. Mas é impossível o Vitória não ganhar do São Paulo. Mas no futebol, né? Vocês têm mais experiência do que eu acompanhando jogos, assim, na sua carreira. O futebol pode acontecer de tudo. Tudo. Futebol muito dinâmico, pode acontecer de tudo. Eu já disse. Já teve muitas reversões assim no final, a última rodada, que aconteceram. Eu falei aqui nesse microfone, o Fortaleza está rebaixado. Quantas vezes? E ele estava rebaixado, ele estava com uma campanha que tu não via a reação do Fortaleza. Olha, o Fortaleza vai cair. Apesar do excelente trabalho que o Fortaleza fez nos últimos anos. E o Fortaleza, o que ele fez? Ele consegue se reorganizar, se reagrupar e tá na briga e tá dependendo dele. Mas o ponto, o ponto do Vaguinha foi o seguinte, Dali. Depois do jogo, com esse otimismo, o D'Alessandro ouve a entrevista do Abel, que obviamente foi uma entrevista bem diferente da entrevista de apresentação. O Vaguinha.
Falou do Alessandro. Eu falei do Alessandro? Desculpa, perdão. O Vaguinha fala, depois da entrevista do Abel, que foi bem diferente da primeira, e depois do pronunciamento do Bisol, o Vaguinha, a gente volta para as análises e o Vaguinha diz assim, olha, eu tô menos otimista agora depois das entrevistas do que antes das entrevistas. Porque, de certa forma, o Abel... meio que, sei lá, teve uma manifestação ali que ele falou assim, os jogadores têm que ter vergonha na cara ou alguma coisa nesse sentido, não sei exatamente quais foram as palavras, e a manifestação do Bisol foi uma manifestação de muito abatimento. O Bisol tava de muito abatimento. E um cara que tá no departamento de futebol e que precisa ser, de certa forma, o alicerce de trazer mobilização também para os jogadores, de fazer parte de uma engrenagem que vai mobilizar o grupo. Como é que o torcedor que está te ouvindo agora vai acreditar que o grupo vai dar essa resposta? Cara, eu vou te falar, é um campeonato de um jogo. Claro que não depende só de nós, volto a repetir. A gente gostaria de depender só de nós. No pior cenário, gostaríamos de depender só do Inter, mas não é o que aconteceu. Chegamos na última rodada dependendo do resultado paralelo. Mas o torcedor tem que acreditar pela história do clube. Tem que acreditar. Tem que ter esperança. Nós temos uma bala. Cara, nós vamos atirar, nós temos que atirar. Historicamente, o torcedor, em qualquer circunstância, seja numa situação ruim como essa, ou numa disputa de título, quando o time talvez vem com desvantagem para decidir em casa no mata-mata, como já aconteceu 300 vezes na história do futebol aqui do Rio Grande do Sul, o torcedor sempre acredita. E talvez seja, como disse o Alessandro, o último capítulo dessa história. E tem que, até o último momento, acreditar. Mas eu concordo, desculpa te interromper, não? Lucianinho. Cara, o time tomou 8 gols nos últimos 2 jogos. E, cara, o que nós vamos falar pro torcedor? O Inter tem que inverter uma lógica, né? Então, acho que eu ouvi sentar aqui e explicar pro torcedor porque, cara, não é momento. Não é momento de avaliar, não é momento de avaliação. Já vai ter um momento, a presidência, a diretoria, o departamento de futebol, já vão fazer a sua avaliação. Vamos ter que falar, mas acho que não é momento, entendeu? Acho que é momento de incentivar, de motivar, de fazer internamente o que a gente vem fazendo, que não está dando resultado, porque, cara, se a gente vier a falar aqui que não estamos fazendo... credibilidade pouca, porque o resultado não está, entendeu? Então o torcedor, claro que não acredita, e eu concordo com ele, mas ele tem que ir pelo clube, cara. Que não acredita em nós, mas que acredite no clube, na mística, na história, na nossa camiseta, nos jogos que teve no Beira-Rio, dentro do Beira-Rio, no Beira-Rio antigo, no Beira-Rio novo, épicos, nos títulos que a gente ganhou no Beira-Rio. Claro, que traga essa energia domingo, que compadeça, que carregue, que empurre, que apoie. Cara, que esqueça a tristeza, que esqueça se está chateado com os jogadores, se está chateado com a gente. Cara, isso aí depois ele vai poder se manifestar dependendo do que acontecer. Mas, cara, é o momento do torcedor tá lá como sempre teve, né? Mas é mais um pedido. Eu sei que fizemos muito, eu volto a repetir, mas, cara, é mais um pedido. Uma última questão, Dali, que eu preciso te fazer essa pergunta, aproveitando a tua presença aqui, porque eu sempre acredito que as oportunidades que a gente tem de conversar com as pessoas são importantes para esclarecer coisas que são ditas e que, por vezes, a gente não tem a oportunidade de perguntar e ficam falando. Eu ouvi muita gente tratando sobre episódios de... Não vou falar racha, mas de brigas no vestiário. Esse termo foi usado direto essa semana. De desavença, de uma falta de união e até alguns episódios de algumas discussões ou até algumas coisas que excederam um pouco o limite nos últimos tempos. E uma das que citaram foi uma discussão ou algo um pouco mais acima do tom entre tu e o Bernabei. Existiram episódios nesse sentido nos últimos tempos? Cara, o que tu pode dizer? Vou te explicar assim. Não, eu posso falar tranquilamente. Enquanto jogador, nunca externei coisas internas. Menos vou fazer isso como diretor. Menos vou fazer isso como diretor. Vocês não vão me ouvir nunca externar coisas de dentro do clube. Já trabalhei com gente que eu não falava pouco. Já trabalhei com um companheiro que também não tinha relação, mas a gente entrava lá na arena e se matava. Lá está a resposta, na arena. Cara, é normal. E eu vou dizer que não é só no futebol que acontece isso. Mas, cara, eu não vou perguntar para vocês aqui se não existem discussões. Não, claro. Atenuar
Olha o teu olhar aí. Eu aguento todo dia aqui. Você, cara, não sei se você se dá bem ou não. Tu acha que não tem umas DR de vez em quando? Aí eu vou te falar, cara, é normal. Só que se cria uma coisa fora... o futebol é muito grande, né? Mas, cara... Essa, né? Eu vou aproveitar. Existe uma falta de respeito muito grande. Existem mentiras. Existem teses criadas. Mas não é momento de falar disso. Não é momento de falar disso. Existe falta de respeito muito grande. Uma coisa é falar tudo o trabalho das pessoas, outra coisa é entrar na questão pessoal. Sim? Mas eu trago isso desde que eu cheguei aqui em Porto Alegre. Eu venho batalhando há muito tempo contra tudo e todos. Defendendo o meu clube, tá? Sim. Sempre vou defender meu clube, tá? E mais uma vez nós estamos defendendo o Inter. Nós estamos defendendo o Inter. Nós estamos pedindo pelo clube. Estamos pedindo para o torcedor pelo clube. E até é importante isso, D'Alessandro, porque muitas vezes reclamam do que é dito, né, pela imprensa, mas a imprensa é muita gente, né? É muita gente. E eu posso dizer aqui, pelo menos eu tento sempre ter uma postura reta e de criticar quando acho que eu tenho que criticar, mas sempre com respeito, e a gente sabe que muitas vezes do lado de cá do balcão não tem esse respeito. Né? A gente ouve muita gente, a gente acompanha tudo e acontece mesmo. Acho que quando às vezes o entrevistado, o jogador, o dirigente, o treinador reclama de alguma coisa, e às vezes reclama com razão. Como às vezes, muitas vezes a gente também acaba pagando pelo que os outros falam, né? E isso é importante, de parte a parte, sempre se filtrar isso. Mas quando eu não vejo o resultado, cara, aqui em Porto Alegre eu estou há 17 anos. Já vivi vários momentos desses aí. Quando não tem resultado, aparecem duas coisas. Uma tu falou, a outra vocês sabem qual é. Que eu não vou falar. Mas aparecem essas coisas de vestiário e outras coisas aí que sempre aparecem. Sempre aparecem. É isso, então. É muito previsível, são muito previsíveis. O que seria outra coisa que eu não... Deixa aí, depois tu vai pensar. Eu não cheguei lá. Eu vou te falar depois. São muito previsíveis. Mas, cara, a gente não tem... Não tem como hoje o momento de... Cara, eu vim aqui para chamar, para o torcedor. Eu acho que talvez tu seja a pessoa que tem total legitimidade de fazer isso. Pela tua história no clube, né? Enfim, um cara que esteve dentro de campo e desempenhou dentro de campo e hoje está numa outra função, mas que tem exatamente esse trânsito junto ao torcedor e que pode, daqui a pouco, fazer, né, esse último chamamento e que tem embasamento e que tem estofo para fazer isso, D'Alessandro. Pois é, eu peço pro torcedor, cara, se acreditar. Acredita até o final, vem domingo. O grupo precisa do torcedor, eu sei que, volto a repetir, estão com raiva, estão chateados, estão tristes pelo momento que a gente está vivendo, mas nós temos um jogo importantíssimo, pode ser um dos mais importantes da história do clube. E precisamos deles. E os jogadores estão cientes de que já passaram do limite e que, cara, tem que tirar de onde não tem.